senhor com a mão no peito, é um senhor, digamos, também merece todo o respeito. Pediu, ou não sei, houve convites e tal. Ele foi até a Casa Branca para esclarecer a acusação, a falsa acusação que se estava a fazer para o seu país. Estamos a ver ali o senhor acusador, o presidente Trump, dos Estados Unidos, que fez declarações que há genocídio na África do Sul. Genocídio na África do Sul. Convida o presidente da África do Sul, recebeu-lo. O presidente, como sabemos todos nós, o início deste ano houve situações muito críticas. Estados Unidos mandou para casa o embaixador dos Estados Unidos, as relações diplomáticas estavam a se romper quase de todo. O presidente americano parece-me que conhece bem a África do Sul. Antes dele ser presidente, já lá foi várias vezes. Tem amigos golfistas que jogam golfe. Tem o amigo Elon Musk, de origem sul-africana. Bom, a questão aqui, o presidente Trump, eh, para ajudar certos sul-africanos a saírem talvez do sofrimento, da falência que eles estão a correr risco, ou mesmo até talvez de ameaças de agressão, em toda parte existe violência. O presidente Trump, pensamos nós, é uma ilação que, para os ajudar, tinha que encontrar uma justificativa, porque ele fez decretos em expulsar tantos aqueles que foram pedir refúgio humanitário, refúgio político no seu país, e fez aí um decreto a expulsar os sem documentos e tal e que. Epa, muita gente foi devolvida para as suas casas, mas os tribunais naquele país funcionam também, funcionam. E juízes disseram alto lá, aqui o presidente não pode tocar em certos emendamentos, né? Não pode tocar em certas leis, não pode violar certas leis. E existe então este bagar lá. A injustiça onde é que está, que muitos americanos estão a questionar o presidente deles. O porquê que foi só buscar os brancos sul-africanos e não buscar os desgraçados do Myanmar, que é antigo Camboja, não vai buscar os desgraçados do Sudão, não é? Que está em situação difícil, no Congo, que também tem uma situação perigosa, e sabemos. Por que não ir buscar a população do Gaza, que está a ser bombardeada todos os dias? Vai só pegar os senhores africanos, e que vimos ao chegarem lá, as imagens que apareceram, todos eles de boa saúde, né? Crianças, até todos eles a virem com a bandeira americana, porque houve um programa que destacaram na África do Sul uma equipa de avanço, não é? De operação especial, não sei como é que eles chamaram esta operação, a partir de lá, a selecionarem aqueles que têm que ser retirados de lá com urgência. E chegaram nos Estados Unidos sem tantos rodeios, chegaram, pá, tem já o estatuto de refugiado. Bom, em certos países, em certas fases históricas, já aconteceu isso. Em outras paragens, tanto faz em Vietnã aconteceu, no Iraque aconteceu, entre parênteses, no Afeganistão aconteceu, mas de um lado para cá, tudo isso ficou encerrado e nunca se fez mais esses tipos de operação. E o senhor Rubio foi questionado no parlamento deles lá. E está a ser apertado, meus irmãos. Está a ser mesmo apertado. Agora, vamos ver o que é que aconteceu na Casa Branca, e depois vou ver certos comentários de certos analistas também, jovens brasileiros atentos, jovens intelectuais e tantas outras. Mas pronto. Eh, Primeiro, eu quero mostrar aqui estas imagens, o que aconteceu dentro desta sala. Ou
Atenção, temos ali a nossa irmã, que mais uma vez virou famosa, está ao lado do Elon Musk. Imaginem esta foto onde está o senhor Elon Musk, quantas pessoas estão a ver esta foto? E a nossa irmã Ariane, a nossa jornalista corajosa, que encontra sempre formas de perguntar. Perguntava ao Joe Biden, pergunta ao senhor Trump, mesmo se é uma pergunta não, que para nós, algumas pessoas acham que aquela pergunta não devia ser feita, mas ela conquistou seu espaço e já é tida como uma jornalista simpática, até por Trump. Então, a nossa irmã tem que entrar no recorde de Guinness por essa sua coragem, essa sua forma de fazer. Entre os jornalistas africanos, ao menos, ela destacou-se muito. E olhem cá, está ao lado do coisa, do Elon Musk. Bom, parabéns, nossa irmã Ariane. Se está a ver, dou-te força, mas melhora a tua forma de fazer o teu papel, o teu trabalho. Força aí, nossa irmã. E está aí. Aquele senhor que está a falar ali de lado de pé é americano e é sul-africano. E o senhor Trump está ali sentadinho, com as suas mãos bem cruzadinhas, a fazer o seu show. Muitos dizem que isto foi tudo bem maquinado, foi tudo bem feito. Por quê? O presidente Trump já fez isso com o Zelensky. E com o Zelensky vimos aquilo que vimos. E aqui ele quis repetir talvez o mesmo cenário. Mas o senhor Ramaphosa, ele está de parabéns. Porque muitos podem chamar que ele estava frio e tal, mas olha, para quem sabe entender, o senhor Ramaphosa, ele tem um currículo, ele tem um percurso de mediador, de negociador. E ele ali não devia estar a responder com arrogância ao senhor Trump, porque iria estragar tudo. Ele foi lá com uma missão também de recuperar as relações, não é? Bilaterais entre os dois países. Portanto, o senhor Ramaphosa, no nosso entender, teve uma postura altamente equilibrada, mas também soube defender, não é? Aquilo que era defendível. Vimos o senhor Trump a querer brincar com a cara e a boa reputação e a história da África do Sul. Como é que tu queres brincar com a história da África do Sul? Um país, não é? Que viveu apartheid. Qual outro país no mundo que viveu apartheid como a África do Sul? E se formos buscar todas as histórias, os factos que decorreram na época do apartheid, o senhor Trump teria coragem de fazer essa, essa denúncia. E mesmo naquela época, é de lembrar a todos, é de lembrar a todos que nunca houve alguém dizer que na África do Sul estava a acontecer o genocídio. E mesmo o senhor Mandela estando na cadeia, o presidente Reagan teve a coragem de chamar o Mandela de terrorista. Então, se Mandela era terrorista, por que que Mandela foi depois solto? Mandela concorreu às eleições e Mandela foi presidente da República e Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que o senhor Reagan nunca ganhou. E não sei se o senhor Trump vai conseguir ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque ele está a tentar apaziguar e tal. Ele deve apaziguar e não acender novamente fogo. Se ele ir apaziguar, talvez os noruegueses irão lhe dar o Prêmio Nobel da Paz. Mas, atenção, quando tu estás a tratar da África do Sul, falar dessas questões de genocídio, não é? É preciso ver também não é? O ranking, não é? De excelência do país. Este país é país exemplar em gestão de crise racial, ao nível do mundo. Não adianta. Existem sempre lá ainda problemas, mas não é fácil manter um país a conviver entre aqueles que eram oprimidos com os ex-opressores. Bom, aqui cada um tira as suas ilações. Para quem conhece bem a história, é observar essa acusação que o presidente dos Estados Unidos faz, que na África do Sul está a haver genocídio. Então, o que é o genocídio? E depois o que foi acusado é o governo sul-africano e não acusar um grupo de cidadãos que são acusá-los tipo de criminais, sei lá que tipo de criminal, levar imediatamente o governo
sul-africano nas barras do genocídio? Bom, talvez eu é que não entendi. Se vocês entenderam, esclareçam. Eh, eh, Vamos avançar, porque li ali algo que não quero voltar atrás, vamos avançar. Então, eh, aqui o presidente a exibir, não é, imagens que o presidente sul-africano teve a coragem de o perguntar, mas então estas imagens, sabes onde é que, onde é que foram feitas essas imagens? Ele: "Ah, não sei". Ah, então não sabe como é que você vai usar material que você não sabe e traz, e depois na casa oval estás a expor coisas que não tens certeza. E quem é que estava no centro de toda a história aqui quando foram sentados ficaram sentados ali? E o Ramaphosa ficou todo ele admirado, quando disseram apagam as luzes e acendam o televisor e vamos lhes mostrar as imagens. Ramaphosa estava à espera de coisas, não é, de imagens altamente eclatantes, chocantes, que ele próprio no país dele não tinha o conhecimento, que a inteligência sul-africana não tinha o conhecimento. Mas foram lhe fazer ver quem? O senhor Malema falar na Assembleia Nacional, no parlamento deles, a fazer discurso político. O senhor Malema fazer um comício político e a cantar uma canção popular lá na África do Sul. É como, por exemplo, existe uma canção em Kikongo, nas alegorias, que se canta assim: Enambomé, Banzengele, Tinibitano, Bandidi. Quer dizer, a jiboia foi cortada em 5 partes e foi comida. E aí, nesta alegoria, aprende-se muita coisa, porque essa mesma jiboia, quando ouviu esta canção, saiu a procurar quem é que está a cantar, chateou-se e cometeu tantos, quer dizer, cometeu tantas, cometeu tantos acidentes. Provocou, não é cometeu, mas provocou tantos acidentes até que a história vai cair no jacaré, o jacaré bangão, o jacaré que come filho dos outros. Portanto, a coisa começa, a ironia começa na cobra e foi acabar no senhor jacaré que comete tantos crimes. Atenção, aqui está-se a acusar a África do Sul de genocídio. Atenção que isto pode virar e ir buscar, de facto, um outro verdadeiro genocida e que poderá ir terminar nas barras do tribunal. Mas, caros amigos, eu quero vos convidar para vermos, portanto, o mini, não sei se chamam isso de teatro, mas os factos que aconteceram ali naquela sala oval. Vamos ver o senhor Trump a falar e depois ver algumas imagens que ele expôs dentro desta sala. Situation. And if we had a real news or real press or media, we don't have that because they won't talk about this. But if we had a real press, it would be exposed. And you know, the beauty of exposing it is it's like a cleansing action. When it gets exposed, it'll get fixed. That's when it'll get fixed. But people don't talk about it. And I'll tell you who's talking about the thousands of people that are fleeing South Africa right now. Esta é uma matéria que a Casa Branca colocou no Instagram. Se vocês forem no Instagram da Casa Branca, vocês vão encontrar esse vídeo lá. É um vídeo público, é um vídeo do governo americano e é por isso que nós pegamos e usamos, porque é público. E é uma matéria de discutir, porque é uma matéria que serve de informar aquilo que aconteceu lá e de facto devemos todos nós refletir. Estamos aqui a refletir e queremos aconselhar aos amigos americanos, com todo o respeito, de observarem bem, não é, as ilações aqui que estão a ser feitas aqui no Bem-Aja. Esta acusação, esta denúncia feita contra a África do Sul é muito pesada, mas não corresponde com a verdade. Vamos ouvir o que é que dizem estes jovens brasileiros. E não são só os brasileiros que estão a fazer essa análise, até os franceses. Mas estamos a falar, não é? Estamos a falar de jornalistas e analistas políticos de alto gabarito, de alto gabarito.
Ok, vamos ouvir aqui. Tem aqui um telefonema. Tá sim. É o Bruno. Bruno, muito boa noite. Bruno, Nova, muito boa noite. muito boa noite, meu irmão. Como é que estás? Eu estou muito bem, mano. Muito obrigado. Do seu lado, como vai? Ok, estou bem, estou de saúde. Cá estamos a falar aí da visita do Ramaphosa na Casa Branca, não é? Eu penso que acompanhaste tudo. Tens alguma opinião sobre? Bem, tenho sim, mano. Tenho sim. Uhum. E penso que não deve fugir muito daquilo que já pude ouvir também do que esteve aqui a dizer. E também que o presidente Ramaphosa, lamentavelmente, não preparou-se bem para essa entrevista. E pronto, também não sabia que pronto, seria aquela audiência, não preparou-se bem para a audiência, não entrevista, mas sim audiência, e que não imaginava que poderia ter sido assim, com os jornalistas na sala. Pensou, eu acredito que deve ter pensado que seria uma entrevista, uma audiência em off com o presidente e depois, não é? Talvez a conferência de imprensa aí no jardim da Casa Branca, por aí afora. Mas pronto, foi aí mesmo e foi confrontado com aquele vídeo meio polémico e Uhum. no qual o presidente aí do Partido Trabalhista, vencedor dos jornalistas, o Júlio Malema, que fez algumas considerações, mas que não foi do ponto de vista no sentido de que se devem-se decapitar ou matar os brancos, não é por aí. A ideia não é aquela, foi uma metáfora utilizada de que deve haver igualdade na distribuição das terras na África do Sul. E todos nós sabemos que 7% dos brancos sul-africanos detêm a terra daquele país todo. É extremamente contraditório. Uhum. Mas ainda assim, o Ramaphosa não se preparou convenientemente para aquela audiência e acabou por passar pelo que passou. Mas deixou também considerações muito boas, de que na qual já não havia necessidade de estar a ser repetitivo relativamente a tudo aquilo que veio mencionando, não é, dentro do Parlamento e em todas as entrevistas que esteve, mas procurou abrandar, não é, a tensão entre os dois países, não é, Uhum. no âmbito das relações políticas e bilaterais que têm, e que eu acho que fez bem por este lado, mas que o presidente Trump foi um tanto quanto agressivo com ele e preparou-se convenientemente mesmo para isto. Uhum. Então, que sirva de lição para os outros presidentes africanos, para todos os outros presidentes, incluindo o nosso presidente João Lourenço, que do ponto de vista não é, da política internacional tem feito bem, né? Tem procurado parcerias, tem feito o seu trabalho e tal. Pronto, alguns contestam, acham que não tem sido muito bem feito, pronto, as opiniões divergem por aí, mas tem feito a sua parte. No entanto, eu acho que os presidentes africanos devem começar a preparar-se melhor, porque essa é a segunda situação que nos deparamos, Manobra. Uhum. Primeiro tivemos o presidente Zelensky, que também foi bombardeado na sala oval da Casa Branca. Não, podemos crer que são episódios. Este é um método novo que trouxe o Trump, não é? De trazer pessoas, presidentes, não é? Chefes de governo, chefes de Estado, na sala oval, e serem surpreendidos ali com acusações e tal, trazendo evidências. Só que desta vez, ok, o Ramaphosa não esteve bem preparado. Foi surpreendido. Não é que ele não esteve bem preparado, mas ele foi surpreendido. Ele não esperava encontrar aquilo. E mesmo se ele viu aquele vídeo, nós vimos ele a contrariar o presidente americano. E o presidente americano, a partir dali, no nosso modo de ver, não sei qual é a tua ilação, Bruno, quando o Ramaphosa rematou perguntando, mas sabes onde é que é isto? Certas imagens que nós não estamos a ver, só nos fizeram ver aquelas do Malema, onde tem brancos a serem executados, qualquer coisa assim. E o senhor Ramaphosa pergunta, mas sabes onde é que é isto? Porque eu não sei. Ele próprio Trump diz, não, não sei. Então como é que tu estás a me mostrar imagens aqui na casa, na sala oval, imagens que tu nem sequer tens a certeza de onde é que isto foi? Portanto, tá ali o presidente americano ficou mal na fita. Não sei, Bruno. Sim, sim, sim. De facto, sim. De facto, sim. Foi meio contraditório, porque o próprio presidente, quando aqui presidente do país, disse ao presidente Trump que se o presidente Trump apresenta isso é porque sabe onde que isto aconteceu. Porque eu, na qualidade de chefe de Estado sul-africano, não admito isso, não aconteceu no meu país, isso não pode ser. E lá então o presidente Trump também não soube responder, não soube dizer. Mas há um porquê dentro disto tudo, Manova. É que Aham, os Estados Unidos, pelo menos no tempo que eu estive lá durante um período de tempo, pois. há uns anos atrás, e daquilo que eu percebo daquele país, é que
os presidentes norte-americanos, existem canais de televisão que são pró-Trump e que existem que são pró-Republicans e canais de televisão pró-Democrats. Então, os pró-democratas, e tem essa questão, por exemplo, ali estavam, e o presidente Trump foi claro a dizer, aqui os jornalistas da CBS, da NBC News, aliás da Fox News, que são canais para Trump, é quem levaram aqueles vídeos que não foi mostrado naquela tela. E são questões totalmente discutíveis. Então, são canais de televisão para Trump, nos próprios Estados Unidos. Existe a ala republicana, até mesmo na mídia, e existe a ala democrata, e se combatem estas alas. Então, eu acho que faz fé que aquele vídeo ter aparecido aí, e só essas fontes podem dizer onde saiu. Então, agora, o presidente Ramaphosa, não é, na qualidade de chefe de Estado sul-africano, devia, sabendo que está a ir confrontar um presidente na qual já tem estado em troca de farpas durante esse período de tempo, a distância por aí, e que não esperava uma entrevista facilitada, ou uma audiência facilitada. Devia ter se preparado convenientemente. Eu acredito que devia ter acompanhado a audiência do presidente Zelensky, que foi muito elogiado, que independentemente de não saber que seria aquela audiência naquelas condições, mas soube defender-se com categoria, e até a própria imprensa norte-americana na altura, nós acompanhamos que defendeu o presidente Zelensky. No entanto, acho que depois, aí no funeral do Papa, lá aí no Vaticano, na Itália, onde Mano Álvares está, depois reuniram-se, sentaram-se, podemos ver uma fotografia dos dois sentados em cadeiras, sem mesa por aí, assim, estados a terem uma conversa muito séria, e acredito que se calhar se retrataram de acordo com aquela situação que aconteceu na entrevista aí nos Estados Unidos, ou naquela audiência nos Estados Unidos. Parece que o presidente Trump retratou-se para o presidente Zelensky, porque aquilo foi uma espécie de tentativa de abandar, e não é muito bom, mano. Isso não é bom. Sim, de facto, não é muito bom, não é muito bom, e aconteceu. Desta vez o Trump quis repetir a mesma coisa, só que sabes, o Zelensky tem uma outra postura, outro temperamento, o senhor Ramaphosa também tem outro temperamento, devemos ver os contextos, não é? Neste momento, o Zelensky está num espírito militar. Ele é o líder, é o comandante em chefe, como nós temos visto, ele tem andado fardado, não é? Já o Ramaphosa é um presidente civil e é um presidente diplomata, porque ele era o negociador de Mandela, mesmo depois de Mandela ter saído da prisão. O senhor Ramaphosa sempre participou nas comissões da reconciliação nacional. Então, notas o método de intervenção do Ramaphosa é muito equilibrado, e outra. E ele fez muito bem de fazer notar a todos os presentes ali, jornalistas, políticos americanos e os seus conterrâneos, amigos do Trump, bilionários que estavam ali dentro, como Elon Musk e mais outros, que o seu governo é de unidade nacional. E quando eles fazem esse governo de unidade nacional, não é? Excluíram o Malema e o Condensissa, que são partidos que têm tendência radical. E levou naquela sala o ministro da Agricultura, que é do partido dos brancos, que é a Aliança Democrática, uma coisa assim. E o mesmo senhor tomou palavra e disse, e eu gostei de ouvir o senhor a falar, e ele disse muito bem, aqueles senhores que estão ali, eles não estão no governo. E aqueles senhores não deveriam. Disse lá as suas coisas. Bom, algumas também têm que ser revistas, mas ao menos esclareceram ali que na África do Sul não existe genocídio. O que existe é crime, mas genocídio não. O que estamos a ver, existem elementos de genocídio em Gaza. Em Gaza tem alguns elementos, alguns indícios de que pode haver genocídio. Bruno, não sei, o que tens a dizer sobre Gaza? A situação de Gaza é muito complexa. Eu estive a acompanhar há um dia, acho que dois dias atrás, a situação da faixa de Gaza, de que se não houver intervenção urgente das Nações Unidas, não é, no sentido de chegar comida para poder então suprir as necessidades dos refugiados que estão aí, dos cidadãos que se encontram, não é, entrincheirados em buracos para poderem sobreviver, não haverá comida, principalmente crianças, no espaço de 48 horas.
E Israel tem criado muitas barreiras no sentido de permitir com que a comida passe para que chegue até a faixa de Gaza, o que é muito complicado. E eu acho que, nesta altura, as Nações Unidas têm um posicionamento bem mais forte junto de Israel, dos Estados Unidos, que são aliados inseparáveis, no sentido dos Estados Unidos pressionar Israel e permitir que passe ajuda humanitária, no sentido de chegar a estas pessoas que são crianças, Manuel, são inocentes, são mais de 15 mil crianças nesta altura que eu pude perceber nas últimas informações que pude acompanhar, que precisam de ajuda urgente, de Uhum. alimentos urgentes, Uhum. e que se não chegarem em 48 horas as crianças morrem. Mas o que é que as crianças têm a ver com os problemas dos adultos? Será o entendimento destes que estes futuramente crescerão e serão os futuros rebeldes, então devem ser exterminados? Uhum. É muito grave. E estes presidentes, estes senhores, Benjamin Netanyahu, estes líderes políticos aí de Israel, poderão abandonar um dia o poder, mas aqueles que ficarem vão ser responsabilizados futuramente. O país será responsabilizado. E deve acabar esse conflito. Tem que se arranjar maneiras de negociar e encerrar este problema, porque o que está a acontecer na faixa de Gaza é totalmente desumano, Manova. Não Uhum. se admite, é inaceitável. As pessoas estão a ver isto. Se fosse na Europa acontecer coisa similar, haveria muitos problemas. Se Uhum. fosse no centro da Europa, no Ocidente, seria um problema muito grave. Mas como é na faixa de Gaza, faixa de Gaza, é o que é. Então é Uhum. lamentável. Devemos estar a olhar para todos nós como pessoas, não, e não olhar com alguma especificação por ser do Ocidente, por ser branco, caucasiano, ou norueguês, ou francês. Nós devemos olhar para o ser humano como um ser humano, todos Uhum. somos. A Uhum. Terra serve para todos, Uhum. não é? Eu Uhum. acho que não devia Uhum. ser assim. É Ok, lamentável que as coisas estejam assim. ok. Muito obrigado, Bruno. Vamos dar oportunidade a outros que querem telefonar, querem também opinar. E volte mais vezes, meu irmão. Estamos juntos. Então, muito obrigado, Manóvero. Estamos juntos. Até já. Ok, até já. Temos aqui outra chamada que está aí a chegar. Vamos ver onde é que está. Só um minuto. Estamos aqui a procurar a ver. Ok. Tá sim. Boa noite, Alô, Amino. boa noite, boa noite, boa noite, Álvaro, boa noite a todos os telespectadores. Uhum. Ah, para falar realmente do grande teatro havido dia de ontem na Casa Branca, Sim, sim. para dizer que o Donald Trump nunca havia antes um presidente tão mentiroso, Uhum. comparável ao Trump. Uhum. Trump é um indivíduo que fala uma coisa pela manhã, de tarde diz outra, né? Então, o seguinte, e o Ramaphosa também não é tão isento das culpas, porque na África do Sul, o povo sul-africano, o povo negro sul-africano, é extremamente violento. Uhum. É um povo extremamente violento. Uhum. Eh, eu sou de uma tribo mais avizinhada à tribo Zulu, Uhum. né? Uhum. Para dizer que a tribo Zulu, em particular os sul-africanos, são violentos, extremamente violentos. Uhum. Nós já assistimos tantos casos no passado em Uhum. que os polícias negros sul-africanos, não falando concretamente dos brancos, os polícias negros sul-africanos Uhum. a, 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 a massacrarem Uhum. irmãos negros porque são de uma outra parte da fronteira, Hum. levando cães como poder, por cima de alguns moçambicanos, Ok. porque eles foram presos, moçambicanos que entraram pela fronteira de uma forma legal, e os polícias, e assistirem isso pávido, assim, Uhum. Tudo bem. diversas filmagens do gênero. Amino, este é um Sim, problema, sim, que podemos notar que existe criminalidade, existe violência na África do Sul, sabemos. Mas agora, não é isto que devemos alimentar ou dar razão ao senhor Trump em dizer que há genocídio. e, Aqui a e, questão é: há genocídio ou não há genocídio? eu estou a ser parcial, não há genocídio quanto tal, mas há muita criminalidade por cima, maioritariamente da população negra, Uhum. porque é sabido que a população branca anda super armada. Não Uhum. sei se recorda-se do último.
dos últimos tumultos que houveram na África do Sul, as últimas greves em que andaram aí a vandalizar um pouco de tudo na África do Sul. Uhum, Eles queriam entrar queriam entrar em bairros dos brancos. Os uhum, brancos começaram a atirar neles. uhum. Sim, sim. O que acontece é que o governo sul-africano não tem políticas de alta represária para não se voltar a atos do género. Mas, Amino, O governo sul-africano não tem políticas do género. Amino, eu te entendo, mas tu tens que ver o porquê que o governo sul-africano atua desse género. Porque a pobreza que existe na África do Sul não foi provocada em 15 anos, em 20 anos. Eles viveram por baixo do apartheid quanto tempo? E sabes, no apartheid, o preto não era qualquer preto que tinha a liberdade de produzir, não é? Patrimônio, sei lá, tipo o quê. Então, tu tens a maior população daquele país é preta e é pobre. Sim. E é pobre. Então, estas violências geralmente nascem por causa disso, por causa da pobreza, por causa de certas injustiças que ainda se verifica. Então, aquele país precisa mais ou menos de 100 anos a trabalhar seriamente para diminuir essa violência. Agora, eu É, posso te é, dar razão, eu posso te dar razão, Desculpa, desculpa, sim. desculpa, desculpa, Solva. O seguinte, eu acredito que há políticas que nós temos de ver e olharmos para o mundo, irmos buscar essas políticas, e são políticas que levam um país a um ambiente mais sã e calmo. Vamos olhar um exemplo, né? Uhum, Se uma África do Sul tivesse uma política de olhar como um exemplo a situação de El Salvador. A uhum, África do Sul é uma das cidades mais violentas do mundo. Mais violentas do mundo. E o país é atrativo para negócios. É um país que há poder de compra. Mas vamos, deixa deixa a desejar quando o nível de violência é muito alto. uhum, Quando o nível de violência é muito alto. Mas para dizer que também a parte branca sul-africana, não estou a falar por meramente acompanhar notícias, por uhum, conhecimento de causa. Tem uma boa parte branca sul-africana que eles são radicais e são super racistas mesmo. Caso do novo distante, o Elon Musk. É uhum. extrema-direita, é um racista. É um racista. E não me passa dele que seja um grande agitador sobre essas políticas contra a própria África do Sul, a terra que ele viu a nascer. Então, daí para ver que a África do Sul também tem de ter políticas que Uhum. são de represária para o crime, para o mundo do crime. Ok, A África do Sul é extremamente um país violento. ok, E ok. daí, desculpa, vamos voltar a falar o mais breve, a não desejar, vamos voltar a falar da xenofobia. Brevemente, o povo sul-africano é assim. Começa a olhar e a discriminar o próprio irmão preto e Ok, tira-lhe a vida. ok. É minimamente Tema, pensando. assim, este tema poderíamos voltar num outro momento, falar de xenofobia, porque houve situações lá. Mas não vamos fugir do foco em falar do episódio aqui da Casa Branca. Estamos juntos, Amino. Vamos dar Obrigado, linha a outra obrigado. pessoa, não Vou é? continuar. Ok, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Estamos com outro ouvinte aqui. Onde é que está? A linha caiu. Estava a responder aqui. Onde é que está? Ok, a linha penso que caiu. Eu vou pedir ao mais velho Pedro que estava a chamar, estava ali a atender, mas a linha caiu. Vamos aguardar que ele volte a chamar. Portanto, enquanto isso, estamos à espera da chamada do mais velho Pedro. Eu quero vos fazer ouvir o que é que dizem estes observadores do Brasil. Uma espécie de arapuca, né, para chefes de Estado. O presidente sul-africano, pasmado, assistiu ali em silêncio aqueles vídeos e aí afirmou o seguinte: gostaria de saber onde fica isso, porque nunca vi esses vídeos. A África do Sul rejeita a alegação de que os brancos são desproporcionalmente alvos de crimes. Então, não estou dizendo que eles não sejam,
Isso acontece. A África do Sul é um país violento, mas para um presidente que rejeita refugiados de tudo quanto é país, chega a ser uma ofensa, né? Você falar num genocídio branco. O único genocídio que Trump reconhece hoje é o genocídio de brancos na África do Sul. O Trump, ele trabalha com uma estratégia de criação narrativa numa lógica ensimesmada que só respeita ele mesmo e a sua base mais raivosa, que ele consegue ativar e atiçar com declarações como essa. Pegando completamente de calça curta o líder sul-africano. E com detalhe, eu estava até resgatando aqui, lembra do debate presidencial, ainda com o enfrentamento ao Joe Biden, que foi a carta determinante para a saída do Biden da corrida e depois substituição pela Kamala Harris, em que ele alega que imigrantes em Springfield, Ohio, estariam comendo cachorros e gatos. O que fez com que os mediadores... Houve uma quebra de protocolo, os mediadores pegaram a palavra e disseram, olha, não consta nada que sustente, que ampare com argumentos e com evidências o que você está dizendo. Então é a velha estratégia do Trump de moldar o mundo ao seu bel prazer, com o seu bel modo, fazendo vítimas retóricas e com alta exposição de quem senta ao seu lado. Isso atiça muito a base dele e lhe dá sustentação política, pelo menos para os mais firmes e que o acompanham. Portanto, estávamos a ouvir estes jovens que são opinionistas, estes senhores são opinionistas do programa Flow, que é um podcast muito famoso no Brasil, e por cortesia deles, nós fizemos esse pequeno extrato e queremos também mandar uma saudação ao Flow Podcast, que tem estado a fazer muito bom trabalho lá no Brasil, fazendo cobertura até para Angola e por aí fora. Bom, temos aqui outro irmão em linha, o mais velho Pedro vai esperar mais uma vez, depois vou lhe dar a linha. Zedai, boa noite. Boa noite, mano Álvaro. Como é que vai a saúde? A saúde, como é que é a saúde da família? Tudo bem? Estamos a aguentar, meu irmão. Então, tem que aguentar. Muita força, fé e coragem. Yeah. Não, olha, quanto ao tema, né? Eu queria abordar, né? Eu vi aquela do quem, né? Começava do Zelensky, depois o Ramaphosa, e é claro, o que esse presidente não tem noção, o Trump não tem noção, Trump é businessman, ele não tem quem, não sabe o que fazer, geopolítica, ele não conhece. E tem lá o filho dele, como se chama? Elon Musk, tá vendo, né? Olha, mano, até também me interessa de um câmera que está nos Estados Unidos, do quem, né, com o Elon Musk, também já está desmarcado do quem, do Trump. O Trump não tem consciente, não tem noção de coisas, são businessmen. E sobretudo também, né, pá, essa gente que aquela porrada, né, não porrada, que o Cyril naquela conferência, o Trump traz todo mundo, passou aquela com Zelensky. Mas o Zelensky também lhe dá resposta. Sim. Agora passou com quem? Com o Cyril Ramaphosa. Também lhe dá uma direita, tá vendo? Olha, porque o Trump pensa que quem conquistou o mundo, mas é o único presidente, vai presidente mais sujo do que a da história da América. Não se importa com os africanos, somente critica. Mas agora o africano abriu os olhos, então ele dá porrada. Ele está a reagir agora um pouco. A ver até quanto? Não, porque ele é fraco, Manuel. Ele é fraco, ele não tem decisão, não tem noção. O que ele fala, ele faz, tá vendo? É claro. Tá que mandar bocas, quem tudo, meter o que o pessoal embaixo. Que tipo de presente é isso, Manuel? Não, mas, pronto, né, pá? A ver, vamos. Uma pergunta só. Segundo tu, Zedai, o Trump, aliás, o Ramaphosa, esteve bem ou não? Não, ele esteve bem. Ok. Na minha opinião, ele esteve bem. Então, o Trump, pronto, o Trump, agora, que ele escreveu a armadilha. Ele está a desmarcar do quem? Com o Zelensky. Depois passou com quem? Com o Cyril Ramaphosa. Também lhe dá resposta.
Ele convida líderes africanos de outros países. Na Casa Oval, ele tenta dar que é sova, porrada, mas depende de cada um. E é claro, mas não conseguiu. O Zelensky lhe dá uma surra. Agora vê o Ramaphosa também, quem? Lhe dá também outra. Mas segundo mês, meios de comunicação estão a dizer que o Trump quer dar porrada, quem não quer no Ramaphosa. Mas Ramaphosa falou a verdade. Eu até, pronto, está outra coisa, né? Olha, Manuel, porque vai crescer outro problema. Aquele que é empresário, mas Ok. que tem quem? Problema com quem? Com Júlio Mulema. Com Júlio Malema. O Júlio Malema, é claro. okay, o Elon Musk. Ela não cheguei a falar umas coisas, o Malema disse, não, só sul-africano vem aqui no terreno. Está lá fora, por ali, falas à toa e quem nem consegue ver aqui resolver a coisa da tua terra, identificar sempre como sul-africano. Okay. Sul-africano tem que estar na terra. O Malema lhe falou isso. Quer dizer, o Malema mandou um bife no Elon Musk, estás a mandar boca porque estás lá fora. Vem cá, vem tratar os assuntos da África do Sul aqui. Após, exatamente, Manuel. Ok. Ele estou calado, até agora nada, nunca respondeu. Ok. Nós falamos com quem? Com o Musk, Elon Musk. É cabeça de taxa de ferro do como se chama? Do Trump. O Malema, como se chama, né? O Musk, não tem conhecimento de política. Ok. Gente que é entre o Malema e o Trump, são gente que são businessman. Ok. Eles só pensam em negócio, a mente deles é pensar em negócio. Negócio, exatamente. Isso não pensa o quê? Na realidade, um país para produzir o país, Manuel. Só pensa em eles, está vendo? São egoístas. Essa é uma coisa, egoísta, é uma coisa que estão discutindo, falado com muita gente. Estão na Câmara, não quer. Minha sobrinha não quer nos Estados Unidos. Discutimos sempre isso. Temos que ver o quê? Não perder o foco, Manuel. Okay. Temos que endireitar. O nosso foco é isso, fazer isso. Mas pronto, se vê que quer, né, pá, muitos de quem nós que perdemos o foco, por isso, pá. Enfim, c'est la vie, como diz uma cama francês. C'est la vie. C'est la vie por la vie, outro diz c'est la vie por la vie. Ok. Valeu, meu mano, valeu. Vamos dar linha. Muito obrigado, Manuel. Estamos juntos, sempre a considerar. É claro, ela sabe, é claro, mano, aquele abraço. Ok, estamos juntos. Esse era o nosso mano, o Zedai, a partir da Suíça. E eu quero, portanto, dar linha ao mais velho Pedro, que com muita paciência está aí a tentar. E vamos ver se me responde, porque já tentou várias vezes o nosso cota que. Ok, mais velho está em linha. Mais velho, muito boa noite. Ok. Mas, velho, eu sei que estás a tentar há bastante tempo. Aqui a linha hoje está muito concorrida. Mas, velho, o que é que temos a dizer aqui sobre essa situação da Sala Oval, Trump e Ramaphosa? A Sala Oval é uma sala de comédia, de teatro. Sempre foi usada para chacoalhamento de certos poderes. Porque ouvia dizer alguém a dizer aí que isto é só no governo do Trump. Não foi só no governo do Trump. Preciso saber que mesmo o Ronald Reagan fazia isso. Quando um opositor aparece na casa, ou lá, Casa Oval, ou Casa Branca, ou Casa Verde, ou que lá, eles davam todas as luzes e os jornais para aquela pessoa que está a lutar contra este regime que eles querem. Eles faziam uma oposição. E agora? Só que
o gênio que vocês estão a ver do Ramaphosa como um bom negociador, sim senhor, mas é uma mau estratégia. Porque ele já nem deveria ir na Casa Branca. Ele não deveria ir. Podia conversar com ele por videoconferência. Podia-se conversar, porque este homem poderia sempre abusar, sim senhor, do Ramaphosa, porque ele já vinha falando antes que os brancos estão sendo mortos. Não sei o que. Eu conheço a África do Sul bem. Eu saía da Europa e ia conhecer a África do Sul quando Mandela saiu da prisão. Eu assisti o Mandela. Portanto, nos anos 90 e tal. Então, este senhor, ele utiliza a arma ao contrário. O que ele faz, ele mostra nos inimigos que são esses que fazem. Ele não mostrou nem na Netanyahu, que lá, o homem de Israel. Não mostrou. Não fez isso. Não fez isso. Que ele está matando crianças e tal, mais de 15 mil crianças mortas. Não. Eu não acho que não se deve falar de genocídio na África do Sul de brancos. Não. Do africaner é mentira, porque as terras até agora pertencem na maioria dos brancos. Sim, os agricultores da maioria aparecem brancos. Por isso eu repudio quando vejo um deputado da UNITA aparecer ainda com a enxada. Quer dizer, é a escravatura primitiva, a incentivar que o povo deve ser escravo a fazer agricultura com a enxada. Isso é um nome da oposição angolana. Mas ele precisa saber que a agricultura, desde o século XIX, é sempre industrial. É sempre industrial. Se nós queremos avançar, temos que comprar charruas, máquinas e para fazer agricultura. Bom, esse homem, cara de pau, desculpa-me lá, ele de fazer um senhorzinho que é um bom senhor, que eu vejo, é tão pacífico, até falou coisas do Mandela, mas a ideia do Mandela era outra. Agora temos muita internet, temos muito tudo, a mídia está toda para colocar. Estamos a ver isso agora, porque ele está exposto agora nos telefones móveis. Mas a Casa Branca fez sempre isso. Quer dizer, descaracterizar o inimigo. Quando ele te acha que você é adversário, já fizeram isso, sim, senhora. Essas mídias, CNN, etc. Você lê só bem as revistas. Nos anos 80, eles faziam isso, o Richard Nixon fazia. Quer dizer, são coisas que já vêm há muito tempo, não é modelo que dizem que é novo. Não é novo. Agora, o que é novo? Porque temos telefones, temos mídias como independentes, como o bem haja, a gente está a ver. No outro tempo, só tinha que comprar um jornal. Porque, às vezes, qual é o jornal? Você vai ver aí o jornal de Angola, não ia te apresentar isso. Mas, no outros jornais estrangeiros, a gente via, sim, senhor. Via. Mas agora vemos com toda a facilidade, porque estamos agora na era digital. Na era digital, não posso dizer que é moderno, é como a morte. A morte do branco ou do preto, sem está a dizer que um branco morto lá, morreram dois pretos. Quer dizer, o preto sempre morre mais. Seja os Xhosa, seja os Zulu, eu conheço aquela área muito bem e as pessoas não podem estar a comentar que não branco. Quer dizer, um branco quando morre, então você vai saber que naquela área morreram 10 pretos. E não, os pretos lá não são muito agressivos contra os brancos, não. O Júlio Malema, ele veio da juventude do ANC. E ele sofreu na pele o apartheid, que é o racismo. Ele sofreu na pele. Ele não ouviu em Quimbundo, não. Ele sofreu na pele. Aquilo é um outro caso.
o caso deste senhor aqui, o nosso presidente, o Ramaphosa, ele sempre foi bom, saiu muito bem na colonização ou no apartheid. Porque ele sempre foi rico. É homem de Minas de Ouro. É o homem mais rico da África do Sul preto. Portanto, e ele, portanto, teve como negociante, como você está dizendo para brancos, porque os brancos já respeitavam. Porque ele praticamente era como assim o velho Teta Lando em Angola. Por exemplo, ele é desse tipo. É daquele tipo que não precisa de riqueza do partido dele, nada, porque ele já é um ricaço da vida dele. Ele vinha muito rico, tinha. Quer dizer, eu fui aqui em Berlim, vi outras minas, e vi que ele já tinha parte da vida dele feita. Os avós dele, quer dizer, deram terras para os brancos, e eles ficaram com uma parte, e lá tinha bom ouro. Mas agora, mais velho, permita-me lhe perguntar. Estás a falar do Ramaphosa, da sua riqueza e tal. Segundo tu, o Ramaphosa não esteve bem na Sala Branca? Quero dizer, para mim, ele não deveria ir lá, porque até um jovem político que nós temos aí da África Ocidental, o jovem Traoré, não aceitou o convite dele. Mas mais ele velho. não poderia ir. Mais velho. Eu desconverso isto. Eu desconverso. Porque a linha política que este homem está a levar não é linha de negociar com como é que se chama? O Trump. Mas mais velho. Mais velho. O presidente chinês negou todo tipo de negociação, deixou o telefone no vice-ministro. Pronto. Tá bem, mas... É isso que este homem merece. Mas, velho, é preciso contextualizar que este ano o G20 vai acontecer na África do Sul. É preciso contextualizar que um dos principais parceiros econômicos da África do Sul é os Estados Unidos. E quando Trump cortou, ou melhor, meteu essa dificuldade, provocou essa crise de relações bilaterais, a economia sul-africana está a sofrer. Portanto, sendo ele o chefe de Estado, ele não pode decidir como se fosse o czar. Ele não pode decidir como se fosse um ditador. Ele está num país democrata. Não é? Ele tem um conselho. Não, calma, mais velho. Mas esse homem é ditador, pá. Quem? Esse homem é fascista. Ele, hoje, não, eu estou a falar... O AVAR já não pode receber estudantes estrangeiros. Não, eu estou a falar... mais velho. Eu estou a falar do Ramaphosa. Sim, mas é para ver, ele é ditador. Ele é ditador. Ele não tem nada de democrata. O que você achou por democrata ele é? Quando você fecha a escola, quando você corta os jornalistas, quando você fecha tudo, é você quem? A CNN está a pagar uma multa milionária, todas as televisões, a CBC, etc. Ok, mais velho. Mais velho. Estás a falar de problemas internos da África do Sul. Este é um outro assunto. Porque o assunto aqui, mais velho, por favor, porque são mais de tantas pessoas que estão a nos assistir, o tema principal aqui é o genocídio. Porque se queremos falar da África do Sul... Não há genocídio. Genocídio tem que exterminar uma tribo, uma região, ou uma coisa assim. Não há genocídio lá. Há morte, sim, como existe em toda parte do mundo. A mortalidade na África do Sul não é superior à que do Brasil, não é superior à que dos Estados Unidos, não é superior à que da Argentina. Não, é mentira. Ok. É mentira, é falso. Ok, tá bom. Você pode ver. Tá bom, então, mais velho, estamos de acordo. Não há genocídio nenhum. Ok, estamos de acordo. Tá bem, mais velho, estamos de acordo. Na África do Sul não tem genocídio. O Trump, essa acusação que ele fez, o Trump saiu-se mal. Sim. Okay. Ele é um bandido. Ele é um
bandido, por estimação, se vocês não conseguem falar. Ele é um bandido internacional. Ok. Ele é um bandido internacional. Ok. Ele é um bandido. Portanto, este homem, o da raça branca, quer dizer, você não pode conversar com ele nada. O homem que não, manda os estrangeiros, porque são pretos ou hispânicos, para a margem do rio, que possam ser afogados, que são acolhidos no México, e os deportados como porcos. Este homem é democrata? Este homem que você chama democrata? Não, mas velho. É democracia. Mas velho, por favor, eu penso que entendeste mal ou estás a confundir as coisas, né? Eu não sei se estás a falar do Ramaphosa ou estás a falar do Trump. Porque aqui a questão. Não, então eu falo dos dois, porque há um que é uma peça podre e há um que foi como mosca. Ok. Foi tipo mosca, isca. Ele foi pousar, eu sabia que podia pisar merda. Ok, tá bom, mas velho. Falar pela expressão. Sim. Vamos moderar porque tem muitas pessoas, não sabemos quem está do outro lado. Sim. Vamos respeitar quem está nos acompanhando. Desculpa, porque eu tenho uma linguagem, porque o que ele fez para aquele homem, ele deveria respeitar um estadista, não é assim. Não deveria ter esse comportamento. Ok, tá bom. E ele está fazendo todos assim. Quando foi na Arábia Saudita, um corrupto dar-lhe avião de 400 milhões, não achou até graça. Ok, tá bom, mas velho, vamos dar espaço então a outras pessoas também que vão telefonar. Sim. Ok. Muito obrigado, mais velho. Estamos juntos. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Muito triste. Ok. Mas velho, está muito triste, muito nervoso, zangado com os dois. Não só com o Trump, mas também com o Ramaphosa. Mas, caros amigos, então, não sei se temos mais alguém que está pronto já a telefonar, se há alguém que quer chamar. Osvaldo Bartolomeu diz o seguinte, escreve, Mano Álvaro Mendes, o que Ginga Candimba disse tem razão. A raça branca quer apagar a nossa história da memória para construir a história deles que desconhecemos para nós não podermos conhecer o que é nosso. Esse é o Osvaldo. Aqui o Shadowboxing diz, meu ponto de vista, Ramaphosa estava muito bem. José Manuel diz, é verdade que a África do Sul prometia refinar poucos aqueles políticos, pois, e depois não continuou. Aqui diz Adão Colette Ubeca, nem tudo deve ser dito, mas não se pode admitir que os brancos possuam melhores terras aráveis na terra dos negros. É injusto. Bom, são várias ilações e isto é aquilo que aconteceu. Eu quero vos deixar com mais algumas imagens sem tradução em inglês, mas imagens originais da Casa Branca, aquilo que aconteceu na Sala Oval, e depois voltamos, porque quero falar agora de uma coisa muito importante, do Procurador-Geral da República que se demitiu. Mas vamos primeiro nestas últimas imagens aqui da Casa Branca. Very concerned with regard to South Africa, and that's really the purpose of the meeting, and we'll see how that turns out. But we have many people that feel they're being persecuted and they're coming to the United States. So we take from many locations if we feel there's persecution or genocide going on. And we had a lot of people. I must tell you, Mr. President, we have had a tremendous number of people, especially since they've seen this. Generally, they're white farmers and they're fleeing South Africa. And it's a very sad thing to see. But I hope we can have an explanation of that, because I know you don't want that. It's a kind of a different meeting. Normally we have meetings, we talk about trade, and we'll be talking about trade and other things. But that certainly will be a subject that comes up. What will it take for you to be convinced that there's no white genocide in South Africa?
Well, I can answer that for the president. It's for him. No, seriously. I'd rather have him answer. Yeah, I'd rather answer that. It will be. Our president will respond to you. Yeah, let me, Thank you, Mr. President. it will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on the around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. So it'll take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. That is the answer to your question. Occupy land. That's who we are. Can we withdraw my membership from this useless parliament? Yes, honorable member. We are going to occupy land. South African occupy. What would you like President Ramaphosa to do about the situation I that we've don't just know. seen on the screen? I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. What you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can and then take when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is Nothing happens to There them. is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now The been farmers are utilized. black. The farmers are not black. We I don't now- say that's good or bad, but the farmers are not black. And the people that are being killed in large numbers, and you saw all those grave sites, and those are people that loved ones going, I guess on a Sunday morning, they told me, to pay respect to their loved ones that were killed. Their heads chopped off, they died violently. And, you know, I mean, we're here to talk about it, and I didn't we know will we'd get talk about involved here, but I will say this, that if the news wasn't fake, like NBC, which is fake news totally, one of the worst, ABC, NBC, CBS, horrible. But if they weren't fake news like this jerk that we have here, if we had real reporters, they'd be covering it. But the fake news in this country doesn't talk about that. Bom, este era o Trump que queria defender a sua tese e tal, mas vimos um Ramaphosa que esteve a explicar. Primeiro, o que o Malema diz e defende não faz parte da política do governo da África do Sul. E esclareceu e fez bem presente aí, no senhor presidente americano e no resto do mundo, porque estão ali jornalistas que transmitem para todo mundo, que o partido do senhor Malema é minoria, é um grupo minoritário no parlamento. Então, o que eles dizem, fazem, não tem a ver com o governo. E repetiu dizendo, nessa sua delegação que veio para a Casa Branca, vieram com objetivos específicos para ultrapassarem este problema e voltarem a falar de negociações, não é? Das trocas comerciais. E o Trump disse, depois vamos falar das trocas comerciais, mas vamos primeiro tratar a situação do genocídio. E esclareceu que não existe genocídio. E falou da violência. E na violência que existe nos Estados Unidos,
digamos, a estatística demonstra que o povo, a população que mais sofre de violência é a população negra, em detrimento da população branca, não é? Portanto, o senhor Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, procurou esclarecer e colocar bem claro as coisas. Agora, sabemos que o Trump é exuberante e tal, e procurou, mesmo assim, suplantar o Ramaphosa. O que fica bem patente não é o showbiz que quis fazer o Trump, mas sim as palavras sérias e que correspondem à verdade no terreno que o senhor Ramaphosa disse e também as pessoas que o acompanharam e sul-africanos brancos que estão aí. E o senhor Elon Musk aí não disse patavina nenhuma. Há quem diz que é tudo maquinação de Elon Musk, como vimos também aqui alguém dizer que Elon Musk tem desde há muito tempo bifes com o senhor Julius Malema, e de facto tudo, esta acusação girou tudo daquela que é a política ativa do senhor Malema. Agora, é preciso aqui abrir uma outra angulação. Quando eles começam a falar do Malema, trazem a situação desta forma, acusando o Malema de genocida, e por aí, não é que está-se a abrir, ou já existe um programa para começarem a chatear Júlio Malema? Pá, este é um ponto de interrogação que deixo aí. E não te esqueças, sábado, estou a anunciar, sábado às 19 horas, estarei aqui com José Gama, Paula Roque, e vamos falar de forma aprofundada de tantos outros aspectos que hoje não falamos da África do Sul. Porque estas duas pessoas, essas duas figuras, esses dois comentadores aqui do Bem-Aja, estes dois quadros, esses dois intelectuais, os dois residem na África do Sul, conhecem a realidade sul-africana melhor do que eu, melhor talvez do que tu que não estás na África do Sul. E irão nos falar da verdade e qual é a leitura deles deste encontro e quais são as repercussões que isto poderá trazer. Porque o Trump não fala de genocídio de Gaza, a África do Sul levou o senhor Netanyahu no Tribunal Penal Internacional, do qual conseguiu produzir o mandato de captura ao senhor Netanyahu, e Netanyahu parece que está em boas relações com o Trump. O que é que está a acontecer aqui? Não é que eles querem virar a fritada, o que devia ser imputado contra Israel. Aqui o Trump está a fazer esse jogo para distrair todos e querer levantar um caso com a África do Sul, mas na verdade talvez por detrás tem problemas que eles querem chegar a tocar o senhor Malema, porque quem tira o sono dos fazendeiros brancos na África do Sul é o partido de Júlio Malema. Bom, isto vamos tratar, vamos conversar no sábado aqui no Bem-Aja.